Este cartão de embarque parece fraudulento. A palavra fraudulento pairou no ar, fixando-se na mente dos passageiros próximos à mulher negra, Zara. As suspeitas se espalharam como uma epidemia. Afaste-se, senhora, ordenou Brenda, funcionária da companhia aérea. Há algum problema com meu bilhete? Perguntou Zara com voz calma, sem tom defensivo e sem elevar o tom. Precisamos verificar isso. Afaste-se, por favor, sugeriu Brenda. Ela havia encontrado contrabando, em vez de um cartão de embarque válido para a primeira classe. Ela fingiu digitar em seu computador, olhando ocasionalmente para Zara com ceticismo mal disfarçado. Logo, a capitã Victoria Westbrook entrou e deu um forte tapa no rosto de Zara, o impacto ecoando pela cabine, que ficou repentinamente silenciosa. Gostaria de saber o que causou o tapa que acabou com carreiras e expôs um sistema que estava escondido à vista de todos? Esta história revela o melhor que pode acontecer quando uma mulher que era considerada insignificante e agredida por causa da cor da sua pele se levantou e revelou quem realmente era. Se você se opõe à injustiça e ao preconceito, comente "Justiça para Zara" nos comentários e clique no botão "Inscrever-se" para desfrutar de mais histórias como esta. Foi assim que tudo começou. Comandante Zara Jackson. Todas as manhãs, durante 20 anos, o despertador a acordava às 4h30. Esta manhã não foi diferente, exceto que hoje ela não estava pegando seu uniforme. Um dia sem o distintivo, disse a si mesma, abrindo a porta do armário após décadas representando seu departamento. Hoje ela viajaria como ela mesma, apenas mais uma passageira a caminho de Chicago para a Conferência Nacional de Chefes de Polícia. Seus dedos hesitaram entre as roupas antes de escolherem roupas desconfortáveis. Ninguém precisa saber quem eu sou hoje, pensou ela, verificando seu aplicativo de viagem. A notificação a surpreendeu ontem. Parabéns! Sua passagem na primeira classe está pronta. Zara sorriu, colocando o distintivo de chefe de polícia no bolso interno da bolsa de mão. Não vou precisar disso hoje, sussurrou ela, sem saber o quanto estava errada. Do outro lado da cidade, na reluzente sala de briefing dos pilotos da Atlantic Airways, a capitã Victoria Westbrook chamava a atenção. Estamos observando uma tendência preocupante na demografia dos passageiros, comentou ela com a comissária Melissa Parker, em voz baixa para manter a privacidade. A companhia aérea está deixando qualquer pessoa entrar na primeira classe atualmente. Melissa assentiu, compreendendo a mensagem implícita. Não se preocupe, capitã. Sei exatamente como lidar com eles quando tentam sentar onde não devem. Tori ajeitou seu uniforme já perfeito. É por isso que pedi você para a primeira classe, Melissa. Você entende nossa clientela. Os padrões que mantemos não se referem apenas ao serviço, mas também à preservação de uma certa atmosfera. Suas risadas ecoaram pela sala, enquanto os diversos membros da tripulação trocavam olhares. Eles sabiam o que estava por vir, mas naquela manhã de terça-feira em particular, no voo 1143 para Chicago, o final seria diferente. O terminal do Aeroporto Internacional de Newark estava movimentado com os viajantes matinais, um mar de pessoas correndo para destinos desconhecidos. Para a maioria, era apenas mais uma terça-feira. Para Zara Jackson, estava prestes a se tornar o exemplo mais documentado de discriminação racial na história da aviação. No aeroporto, Zara notou uma família hispânica, mãe, pai e 3 crianças pequenas, com dificuldades para entender o mapa do aeroporto, com expressões confusas no rosto enquanto tentavam decifrar os números dos portões com seu inglês limitado. Sem hesitar, Zara se aproximou e ofereceu ajuda em espanhol fluente, uma habilidade que desenvolveu durante seus anos na polícia comunitária. O alívio da família foi imediato quando ela traduziu as informações sobre o portão e os indicou o caminho para o destino. A mãe segurou a mão de Zara em sinal de gratidão e, por um momento, Zara lembrou-se por que havia entrado no serviço público 2 décadas atrás. Para ajudar as pessoas a navegar por sistemas que não foram projetados para elas. Esse simples ato de gentileza chamou a atenção da capitã Victoria Westbrook enquanto ela caminhava pelo terminal, com o boné de piloto debaixo do braço e a autoridade irradiando de seu uniforme passado. Ela parou, observando a interação com os olhos semicerrados. Quando terminar, gritou Tori, sem esperar que Zara se virasse. Limpe o líquido derramado perto do lounge. Está aí há 20 minutos? Sua voz transmitia a expectativa inquestionável de obediência imediata. Zara se endireitou, reconhecendo a situação. Sou uma passageira, explicou calmamente.
não uma funcionária do aeroporto. Não havia raiva em sua voz, nem indignação. Apenas uma simples correção dos fatos. A expressão de Tori não mudou. Sem constrangimento, sem desculpas. Em vez disso, seus lábios se curvaram ligeiramente. Vocês são todos iguais neste terminal, murmurou ela, alto o suficiente para ser ouvida, antes de continuar seu caminho privilegiado pelo saguão. As palavras pairaram no ar como fumaça. O pai hispânico olhou para Zara com preocupação, compreendendo as barreiras culturais. Ele já tinha ouvido comentários assim antes, talvez dirigidos a ele. Mas Zara apenas respirou fundo. 20 anos na polícia lhe ensinaram quais batalhas lutar. Esta, ela decidiu, não valia a pena, ainda não. 15 minutos depois, Zara se aproximou do posto de segurança. Os viajantes a negócios retiravam seus laptops com falta de prática. A bagagem de mão de Zara não continha nada de anormal. Roupas para 3 dias, produtos de higiene pessoal, materiais para a conferência, um pequeno presente para sua filha. O scanner não mostrou nenhuma ameaça. Luz verde, tudo liberado. E, no entanto... Afaste-se, senhora, ordenou o agente da CSA, com a mão enluvada de azul já a alcançar a sua mala. Revista aleatória. O crachá dele dizia Hoffman. Os seus olhos nunca chegaram a encontrar os dela. Aleatória? A palavra pairou no ar enquanto 3 homens de negócios brancos passavam sem sequer olhar para ela. Aleatória? Enquanto um casal de idosos brancos era acenado para avançar com sorrisos? Aleatória? Enquanto um adolescente branco com uma mochila cheia de aparelhos eletrônicos passava sem ser questionado? Aleatório? Enquanto uma fila de passageiros não negros passava pelo posto de controle sem impedimentos? A improbabilidade estatística de tal aleatoriedade não passou despercebida por Zara. As mãos do agente Hoffman eram desnecessariamente ásperas enquanto vasculhavam os pertences meticulosamente arrumados de Zara, itens cuidadosamente organizados agora, jogados sem cuidado. O que é esse objeto duro? Ele perguntou com voz deliberadamente alta, o suficiente para que outros ouvissem, criando um espetáculo de suspeita. É apenas minha bolsa de higiene pessoal, respondeu Zara com calma, mantendo a compostura que a ajudara a superar inúmeras situações de alta pressão. A bolsa transparente mostrava claramente uma escova de dentes, um limpador facial, um hidratante, itens comuns carregados por milhões de viajantes todos os dias. Da fila rápida da segurança, a qual Zara deveria ter acesso por ser passageira frequente, o capitão Westbrook observava com satisfação presunçosa. A segurança sabe quem deve revistar, comentou ela para outro piloto ao lado, sem se dar ao trabalho de baixar a voz. O outro piloto sorriu, mas permaneceu em silêncio, cumplicidade por meio da inação. Depois de não encontrar nada suspeito, você está livre para ir, senhora, disse ele apressadamente, recolocando os itens na bolsa e evitando contato visual. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento pelo atraso desnecessário ou pela revista invasiva, apenas uma eficiência repentina e desconfortável, nascida da autopreservação e não do respeito. Mas o estrago estava feito. A capitã Westbrook notara o rosto de Zara com um novo interesse, seguindo seus movimentos pelo terminal com um olhar predatório. Algo nessa passageira a incomodava. Fosse qual fosse o motivo, Zara se tornara um alvo. O padrão se repetiu no portão 37, onde o voo 1143 da Premium Airways para Chicago se preparava para o embarque. O painel eletrônico indicava que o voo partiria no horário. Os passageiros da primeira classe se reuniram perto da fila prioritária, seu status marcado por sinais sutis. Bagagem premium, roupas sob medida, a confiança casual daqueles acostumados a tratamento preferencial. Zara se aproximou da fila da primeira classe com o cartão de embarque em mãos. A agente de portão, Brenda Williams, usando o mesmo broche Silver Wings que adornava o uniforme da comissária Melissa Parker, ergueu os olhos. Seus olhos se voltaram momentaneamente para o capitão Westbrook, que estava parado nas proximidades, fingindo revisar os documentos do voo. Uma comunicação silenciosa passou entre eles, imperceptível para a maioria, mas óbvia para Zara, que passou sua carreira lendo sinais tão sutis. O embarque da classe econômica só será em 45 minutos, anunciou Brenda em voz alta, garantindo que os passageiros próximos se virassem para olhar. Sua voz transmitia autoridade deliberada, projetada para causar constrangimento público. Zara colocou seu cartão de embarque no balcão sem comentar.
Anos de treinamento em desaceleração guiaram sua resposta. Calma, factual, desprovida da emoção que Brenda procurava provocar. Ela entendia o jogo que estava sendo jogado, criar uma reação, e, em seguida, usar essa reação para justificar a escalada. Brenda examinou o cartão como se estivesse escrito em hieróglifos, virando-o e segurando-o contra a luz. Isso parece incomum, declarou ela, prolongando o momento, convidando os espectadores a se juntarem à sua suspeita. Há algum problema com meu bilhete? Perguntou Zara com voz calma, sem tom defensivo, sem levantar a voz. Nada que pudesse ser interpretado como agressivo ou confrontador, termos frequentemente aplicados a passageiros negros que simplesmente questionam maus tratos. Precisamos verificar isso. Afaste-se, por favor. O tom de Brenda sugeria que ela havia encontrado contrabando, em vez de um cartão de embarque válido para a primeira classe. Ela fingiu digitar em seu computador, olhando ocasionalmente para Zara com ceticismo mal disfarçado. Enquanto Zara esperava, 5 passageiros brancos se aproximaram do mesmo balcão. Cada um recebeu uma olhada superficial em seus documentos, um sorriso e um "tenha uma ótima viagem", sem verificação, sem escrutínio, sem atrasos. O contraste não poderia ter sido mais gritante ou mais familiar para Zara. De sua posição perto da entrada da ponte de embarque, o capitão Westbrook acenou com a cabeça em aprovação ao desempenho de Brenda. Essa humilhação coreografada tinha um único espectador: o capitão, cuja aprovação era mais importante para Brenda do que a ética profissional ou a decência humana básica. A orquestração ficou mais óbvia quando Brenda chamou seu supervisor, com a voz alta para ser ouvida. "Acho que temos um cartão de embarque fraudulento." A palavra fraudulento pairou no ar, associando-se a Zara na mente dos passageiros próximos. A suspeita se espalhou como uma epidemia. O supervisor, Michael Chen, com 15 anos na companhia aérea, aproximou-se com o cansaço de quem já tinha visto este cenário antes. Ele verificou o sistema informático com falta de prática, os dedos movendo-se rapidamente pelo teclado. "O bilhete é válido", confirmou, virando o ecrã para mostrar a Brenda. "Primeira classe, lugar 2A, comprado há 3 semanas. O passageiro é um membro platina." A decepção de Brenda era visível. "Tenha certeza? Não me parece certo." A implicação era clara. Alguns passageiros não pertenciam à primeira classe, independentemente do status do bilhete. Foi então que a capitã West se inseriu diretamente na situação, aproximando-se com preocupação fingida. "Há algum problema com o embarque?" perguntou ela, como se não estivesse monitorando a situação desde o início. Seu uniforme de capitã tinha peso. Era a autoridade máxima na aeronave. Sua palavra era quase lei enquanto estivesse no comando. "Esta mulher tem o que parece ser um bilhete de primeira classe", explicou Brenda, com ênfase que revelava seu ceticismo. Ela disse "esta mulher" em vez de "esta passageira", uma sutil desumanização que não passou despercebida por aqueles familiarizados com linguagem discriminatória. A capitã Westbrook pegou o cartão de embarque da mão de Michael sem perguntar. "Como exatamente você conseguiu isso?" ela exigiu de Zara. "Estes são caros." A própria pergunta revelava a suposição de que Zara não teria condições de pagar por tal luxo, que sua presença na primeira classe exigia uma explicação, que ela deveria justificar seu direito de ocupar aquele espaço. "Comprei com meu dinheiro", respondeu Zara, acrescentando de forma incisiva. "Não que isso seja relevante." Seu tom permaneceu profissional, mas o comentário adicional revelou a primeira rachadura em sua fachada paciente. "Bem, precisamos verificar seu método de pagamento", insistiu a capitã Westbrook. "Fraude é comum", ela enfatizou a palavra fraude, garantindo que os passageiros próximos associassem isso a Zara. "Fraude é comum. Mas a verificação só pareceu necessária para alguns passageiros, não é? A aplicação seletiva, o tratamento desigual, o padrão tão claro que poderia muito bem estar pintado em luzes de neon." Michael se mexeu, desconfortável, com o profissionalismo lutando contra a autopreservação. Trabalhar para uma companhia aérea significava respeitar a autoridade do capitão, mas seu treinamento também incluía políticas de não discriminação. "Capitã, o bilhete está confirmado em nosso sistema", disse ele, tentando resolver a situação sem confronto direto. "Sou responsável pela segurança do voo", respondeu a capitã Westbrook, com o peso do uniforme respaldando suas palavras. "Quero que isso seja verificado novamente." Não era um pedido, mas uma ordem.
Mais 10 minutos se passaram. 10 minutos de atraso deliberado, 10 minutos de humilhação silenciosa enquanto outros passageiros continuavam embarcando. 10 minutos de Zara parada ao lado enquanto seu direito de viajar era questionado. Alguns passageiros olhavam para ela com curiosidade ou simpatia. Outros evitavam contato visual, testemunhando a discriminação, mas sem vontade de intervir. Uma ligação foi feita para o atendimento ao cliente. A conta de Zara foi verificada novamente, seu status Platinum confirmado. Todas as verificações possíveis foram realizadas enquanto ela esperava, com a dignidade intacta, apesar do esforço orquestrado para miná-la. Finalmente autorizada a embarcar, Zara caminhou pela ponte de embarque, ciente de que o capitão Westbrook a seguia de perto. O confronto não havia terminado, estava apenas mudando de local. O espaço confinado da ponte de embarque criou um palco perfeito para o próximo ato. Semi-privado, poucas testemunhas, Zara isolada de possíveis aliados, pouco antes da porta da aeronave. A capitã Westbrook entrou em ação. "Esta mala está acima do peso", declarou de repente, agarrando a bagagem de mão padrão de Zara, a mesma mala que milhares de passageiros levavam a bordo diariamente sem comentários. A mesma mala que acompanhara Zara em 87 voos nos últimos 3 anos sem problemas. "Por favor, não toque nos meus pertences pessoais", pediu Zara, com voz firme, mas controlada, estabelecendo um limite razoável de forma profissional. Mas a autoridade da capitã Westbrook já havia sido desafiada 3 vezes. Pela correção educada de Zara no terminal, pelo seu bilhete válido de primeira classe e agora pelo seu pedido de respeito básico. No mundo da capitã, tais desafios não podiam ser tolerados, especialmente vindo de alguém que ela considerava inferior. A resposta da capitã foi imediata e violenta. Ela puxou a mala com força desnecessária, fazendo-a se abrir e espalhar o conteúdo pelo chão da ponte de embarque. As roupas cuidadosamente dobradas de Zara, os materiais da conferência, a bolsa de higiene pessoal, o globo de neve para sua filha, agora rolavam em direção à beira da passarela. "O que você está escondendo aqui?" ela exigiu, chutando a bolsa de higiene pessoal com seu sapato polido. A acusação era infundada. A bolsa havia passado pela revista de segurança e sido verificada várias vezes. Mas a humilhação era o objetivo, exercer poder simplesmente porque podia. "Nada", respondeu Zara, mantendo a compostura mesmo quando vários passageiros pegaram seus celulares para gravar a situação que se agravava. "Você está sendo agressiva agora", alegou o capitão Westbrook, usando a clássica inversão, retratando a mulher negra calma como ameaçadora, enquanto suas próprias ações se tornavam cada vez mais voláteis. Era uma tática que Zara tinha visto inúmeras vezes em sua carreira na área de aplicação da lei. Agressores alegando vitimização, figuras de autoridade fabricando ameaças onde não existiam. Zara se abaixou para recolher seus pertences, com a dignidade intacta, apesar da humilhação deliberada. O globo de neve havia parado pouco antes de cair. Seus materiais para a conferência estavam espalhados pelo chão. Seus pertences pessoais agora eram um espetáculo público. "Vou registrar uma reclamação", disse ela baixinho, sabendo que as palavras em si tinham pouco peso em um sistema projetado para proteger aqueles com autoridade. "O que você faria se fosse discriminado no aeroporto? Você gravaria ou fingiria que nada estava acontecendo? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para aproveitar mais esta história." Depois de passar por uma série de revistas aleatórias, atrasos na verificação e violação de bagagem, Zara finalmente embarcou no avião. Seus ombros relaxaram um pouco quando ela localizou o assento 2A na primeira fila, perto da janela. O lugar premium que ela havia comprado legitimamente, uma pequena vitória após 30 minutos de assédio calculado. Ela se acomodou no assento, guardando sua bagagem de mão, agora desarrumada, sob o assento à sua frente, em vez de no compartimento superior. Uma escolha defensiva, mantendo seus pertences por perto após a revista invasiva do capitão Westbrook. O globo de neve para sua filha, milagrosamente intacto, permaneceu apertado em sua mão antes que ela o envolvesse cuidadosamente em um lenço e o colocasse na bolsa. Ao seu redor, o ritmo familiar dos preparativos para o voo se desenrolava. A comissária de bordo, Melissa Parker, movia-se com eficiência pela cabine da primeira classe, oferecendo bebidas antes da partida aos passageiros nos assentos 1C, 1D e 2B. Todos executivos brancos que recebiam atenção imediata e sorrisos calorosos. E perguntas solícitas sobre seu conforto.
Os olhos de Melissa passavam por Zara como se o assento estivesse vazio. Não uma, nem duas vezes, mas repetidamente. Uma invisibilidade deliberada imposta por uma negligência calculada. O contraste era gritante e inconfundível para qualquer pessoa que prestasse atenção. O passageiro número 2B recebeu seu segundo uísque, enquanto Zara não foi reconhecida uma única vez. Com licença, disse Zara quando Melissa passou pela quarta vez, com voz medida e profissional. Poderia me trazer uma garrafa de água, por favor? Melissa continuou seu caminho pelo corredor sem parar, sem se virar, sem a menor indicação de que tivesse ouvido o pedido. A performance de surdez foi impecável. Ela respondeu imediatamente a uma pergunta do 3B, momentos depois. Zara observou essa coreografia de discriminação com o olhar treinado de alguém que havia documentado inúmeros casos de tratamento seletivo, de quem era atendido, quem era ignorado, quem recebia o benefício da dúvida, quem era considerado culpado. A única diferença hoje era que ela estava vivenciando isso em primeira mão, em vez de analisar as evidências após o fato. 5 minutos se passaram. Melissa distribuiu toalhas quentes, pulando o assento 2A, anotou os pedidos de bebidas para o voo, pulando o assento 2A, ofereceu revistas, pulando o assento 2A. A mensagem era inequívoca. Você não é digna de ser atendida. Você não pertence a este lugar. Seu conforto não importa. Zara apertou o botão de chamada acima do seu assento, o sinal universal para solicitar a ajuda da comissária de bordo. Em segundos, Melissa se esticou e desativou o botão sem dizer uma palavra, sem sequer olhar para Zara, continuando seus preparativos como se nada tivesse acontecido. O passageiro Note 2B, um homem branco de meia-idade em um terno caro, observou essa troca com um desconforto crescente. Com licença, disse ele a Melissa enquanto ela lhe entregava uma toalha quente. A mulher ao meu lado pediu água 3 vezes. Você poderia ajudá-la? O sorriso de Melissa intensificou-se quase imperceptivelmente. Vou atendê-la quando tiver tempo, respondeu ela, em um tom que deixava claro que esse momento talvez nunca chegasse. Estamos muito ocupados com os preparativos para a decolagem. A negação sistemática de serviços básicos, serviços que definiam a experiência da primeira classe, continuou com precisão metódica, cada pedido negado, cada gesto ignorado, cada ato de exclusão contribuindo para uma mensagem. Você não é bem-vinda aqui. Zara pegou seu celular e abriu o aplicativo Notas, documentando cada incidente com horários, descrições e nomes. Anos de trabalho investigativo lhe ensinaram o valor de anotações contemporâneas, detalhes precisos registrados no momento, em vez de reconstruídos posteriormente. Ela ainda não sabia como essas notas seriam usadas, mas 20 anos de instinto policial lhe diziam para preservar as provas. Sua documentação metódica foi interrompida por uma figura familiar que apareceu na frente da cabine. A capitã Victoria Westbrook entrou para o que anunciou como uma verificação de segurança de rotina antes do voo. Embora em 15 anos de voos frequentes, Zara nunca tivesse visto um capitão realizar tal inspeção na cabine de passageiros. Não era uma verificação de rotina. Era a continuação do assédio direcionado que começou no terminal. Os olhos da capitã Westbrook examinaram a cabine da primeira classe antes de se fixarem em Zara. Sua expressão endureceu, os lábios se comprimindo em uma linha fina de desaprovação. Ela se aproximou com lentidão deliberada, parando diretamente ao lado do assento 2A. Deve haver algum engano, anunciou em voz alta, garantindo que os outros passageiros pudessem ouvir. A declaração não era dirigida a Zara, mas à cabine em geral, como se sua presença fosse um erro do sistema, em vez de uma passageira legítima. Não há nenhum erro, respondeu Zara calmamente. Este é o meu assento designado. Ela apontou para o cartão de embarque que ainda estava em sua mão, prova de seu direito de ocupar aquele lugar. A voz da capitã Westbrook se elevou, abandonando toda a pretensão de profissionalismo. Pessoas como você não pertencem à primeira classe do meu avião. A declaração pairou no ar, explícita, inegável, testemunhada por uma cabine cheia de passageiros que recuaram visivelmente diante do preconceito descarado. O choque se espalhou pela cabine da primeira classe. Uma mulher no assento 1B deu um grito abafado. O empresário no assento 2B se mexeu desconfortavelmente. Um casal na terceira fileira trocou olhares preocupados. Na era dos vídeos virais e dos momentos que acabam com carreiras capturados em smartphones, uma discriminação tão flagrante parecia quase anacrônica. Mas ali estava, acontecendo em tempo real,
com a autoridade do capitão dando-lhe peso institucional. A expressão de Zara permaneceu composta, mas sua pergunta foi direta ao ponto. O que exatamente você quer dizer com pessoas como eu? A pergunta era uma armadilha, e ambos sabiam disso. Não havia resposta não discriminatória possível. Você sabe exatamente o que quero dizer, respondeu o capitão Westbrook, em vez de recuar, reforçando sua posição. Você está fora do seu lugar aqui. As palavras carregavam séculos de história. Quem pertencia aonde, quem decidia, o que acontecia com aqueles que cruzavam fronteiras invisíveis. A cabine ficou em silêncio. Até mesmo os sons ambientais do embarque pareciam ter desaparecido. Todos os passageiros eram agora testemunhas de uma situação que se agravava, em que a dinâmica de poder parecia clara. O capitão uniformizado contra a passageira solitária. Reconhecendo o significado histórico do que estava acontecendo, Zara pegou seu celular para documentar a interação. Não para um processo judicial, não para indenização, mas para responsabilização. Para que esse momento não pudesse ser negado mais tarde, não pudesse ser minimizado, não pudesse ser reescrito para culpar a vítima. Melissa apareceu instantaneamente, com uma rapidez nunca demonstrada quando solicitada. Não é permitido gravar durante as verificações de segurança, declarou ela, posicionando-se para bloquear o celular de Zara. A coordenação entre o comandante e a comissária de bordo revelou sua dinâmica treinada. Um criava o confronto enquanto o outro impunha regras arbitrárias para impedir a documentação. Mas era tarde demais. Outros passageiros já haviam começado a gravar. Nos assentos 1D, 3A e 4C, smartphones capturavam discretamente o que havia se transformado de uma discriminação casual em algo próximo a um espetáculo público. A frustração da comandante Westbrook aumentou quando percebeu que estava perdendo o controle da narrativa. Ela apontou o dedo diretamente para o rosto de Zara, perto o suficiente para que Zara pudesse sentir o deslocamento do ar, a invasão física do espaço pessoal. Você está sendo perturbadora, acusou ela, com a voz apertada pela raiva. A acusação era absurda à primeira vista. Zara não havia se movido do assento, não havia levantado a voz, não havia feito nada além de existir em um espaço que a comandante Westbrook acreditava que ela não deveria ocupar. Estou sentada quietinha no meu lugar, respondeu Zara, ainda calma, ainda comedida, ainda profissional, apesar do assédio crescente. Suas mãos permaneceram visíveis nos apoios de braço, uma posição habitual de anos de treinamento para acalmar situações. Nada que pudesse ser interpretado como ameaça. Nada que pudesse justificar uma escalada ainda maior. Mas a capitã Westbrook não estava interessada em acalmar a situação. Seu tom e sua linguagem corporal são agressivos e ameaçadores, afirmou ela, criando uma realidade que existia apenas em sua percepção. Era uma tática familiar para qualquer pessoa que tivesse estudado ou vivenciado o perfilamento racial. Interpretar comportamentos neutros como ameaçadores quando realizados por certas pessoas. O empresário no assento 2B, que havia testemunhado toda a interação a menos de meio metro de distância, finalmente interveio. Ela não se moveu nem levantou a voz, disse ele, dirigindo-se diretamente à capitã Westbrook. Não se intrometa, retrucou a capitã Westbrook, sua autoridade agora abertamente desafiada por um passageiro que ela normalmente trataria com deferência. Ela está criando um ambiente hostil. A ironia da afirmação não passou despercebida por ninguém presente. A única hostilidade emanava da própria capitã, e a atmosfera estava tensa apenas por causa de seu comportamento cada vez mais agressivo. Zara reconheceu a trajetória perigosa da situação. A única hostilidade vem de você e da sua equipe, afirmou ela com voz calma, mas direta. A verdade da afirmação, confirmada por todas as testemunhas presentes, levou a capitã Westbrook ao limite. Chega, declarou ela, com o rosto corado de raiva. Melissa, chame a segurança para retirar esta passageira. Melissa dirigiu-se ao intercomunicador da cabine com eficiência treinada, a mesma eficiência notavelmente ausente quando o serviço foi solicitado. Segurança na primeira classe, anunciou ela. Passageiro perturbador. As palavras ecoaram pela aeronave, transformando um assento da primeira classe em uma cena de crime, uma passageira pagante em uma suspeita de ameaça. 3 minutos se passaram. Silêncio intenso. A capitã Westbrook ficou de guarda como se Zara pudesse tentar fugir, embora ela não tivesse se movido do assento. Os passageiros continuaram gravando discretamente, documentando o que muitos já reconheciam como um abuso de autoridade que acabaria com a carreira da capitã.
2 agentes de segurança do aeroporto chegaram à porta da aeronave, com expressões profissionais, mas confusas, enquanto examinavam a cabine. Não viram nenhuma perturbação. Apenas uma mulher negra composta, sentada em silêncio no assento 2A, enquanto o capitão pairava nas proximidades, visivelmente agitado. "Remova-a imediatamente", exigiu o capitão Westbrook, apontando para Zara. "Ela ameaçou minha tripulação." A acusação não era apenas falsa, mas impossível de conciliar com a cena calma diante deles. Os agentes de segurança entraram em ação instantaneamente. "Não fiz nada de errado", afirmou Zara calmamente. "Isso é discriminação racial." As palavras revelaram a realidade que se desenrolava diante dos olhos de todos. A perseguição sistemática baseada na aparência e não no comportamento. "Lá vem ela, jogando a carta do racismo", exclamou o capitão Westbrook, levantando a voz quase até gritar. A frase em si, descartando a discriminação documentada como imaginária, revelou mais do que qualquer testemunho poderia revelar sobre suas perspectivas e preconceitos. Os seguranças trocaram olhares, prontos para usar sua posição no que claramente se tornara uma situação de conflito. Mas Zara estendeu a mão lentamente, deliberadamente, em direção ao bolso interno de sua jaqueta. "Talvez minha identidade esclareça", começou ela, com movimentos calmos, previsíveis e não ameaçadores. Mas a reação da capitã Westbrook foi imediata e chocantemente desproporcional. Sem aviso, ela deu um forte tapa no rosto de Zara, o impacto ecoando pela cabine que ficara repentinamente silenciosa. "Ela está pegando uma arma", gritou ela, justificando a violência depois de cometê-la. O tempo pareceu parar após o ataque. Os passageiros ficaram paralisados, incrédulos. Os seguranças momentaneamente paralisados pela escalada inesperada. Melissa cobrindo a boca com a mão, reconhecendo tardiamente que uma linha havia sido irrevogavelmente cruzada. Se você estivesse no lugar de Zara, o que teria feito após o tapa? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de clicar no botão inscrever-se. Agora, a dor do impacto permanecia na bochecha de Zara, enquanto ela lentamente, deliberadamente, completava o movimento interrompido pela violência. Do bolso da jaqueta, ela não tirou uma arma, mas um crachá. Não qualquer crachá, mas um que qualquer pessoa da lei reconheceria instantaneamente. Ela o ergueu sem falar, deixando que o escudo dourado e o cartão de identificação falassem por si mesmos. O silêncio se prolongou. 1 segundo, 2 segundos, 3, enquanto o reconhecimento surgia em vários rostos simultaneamente. O oficial de segurança sênior quebrou o silêncio, com a voz ligeiramente trêmula de descrença. "Chefe Jackson, da Polícia Metropolitana?" Sua postura se endireitou involuntariamente, uma resposta instintiva de um oficial subalterno na presença de um superior. A transformação foi instantânea. O rosto da capitã Victoria Westbrook empalideceu quando todas as implicações se revelaram. Sua mão, a mesma que momentos antes havia golpeado um passageiro, começou a tremer visivelmente. A autoridade absoluta que ela exercia segundos antes evaporou, substituída pelo horror crescente de consequências irreversíveis. O oficial de segurança soltou o rádio. Toda a hesitação desapareceu. Suas próximas palavras, proferidas com clareza profissional. "Preciso de reforços e apoio para a prisão no portão 37. A capitã Victoria Westbrook está sendo detida por agredir a chefe Zara Jackson." Em um único momento, em uma única revelação, a dinâmica de poder que moldava todas as interações desde que entraram no terminal se inverteu completamente. A mulher, que repetidamente ouviu que não pertencia àquele lugar, tinha mais autoridade do que qualquer outra pessoa na aeronave. A mulher que foi dispensada, ignorada e agredida era a oficial de lei de mais alto escalão na jurisdição. A capitã Victoria Westbrook estava prestes a aprender a lição mais cara de sua carreira. Suposições têm consequências, privilégios têm limites, e a justiça às vezes chega vestida com roupas casuais no assento 2A. A revelação do crachá de Zara Jackson congelou o tempo na cabine da primeira classe do voo 1143. Por 23 segundos, capturados em várias gravações de passageiros, ninguém falou, ninguém se moveu. O único som era o zumbido ambiente do sistema de ventilação da aeronave e o murmúrio distante dos passageiros que embarcavam, sem saber da mudança sísmica que ocorria na primeira classe. A capitã Victoria Westbrook estava encostada na parede divisória,
com a mão direita ainda suspensa no ar. A mão que momentos antes havia golpeado o oficial de aplicação da lei de mais alto escalão da região metropolitana. Seu rosto estava tão pálido que vários passageiros mais tarde o descreveram como fantasmagórico. 20 anos de autoridade irrestrita, de privilégios protegidos, de direitos isolados, tudo desmoronando em um único momento de consequências irreversíveis. O oficial de segurança sênior, Robert Dias, com 15 anos de experiência na segurança do aeroporto, foi o primeiro a se recuperar. Seu treinamento superou o choque quando ele sacou as algemas do cinto com eficiência treinada. Comissária Victoria Westbrook anunciou formalmente: "Você está presa por agressão." As palavras penetraram na descrença congelada da comissária Westbrook. "Você não pode fazer isso!" protestou ela, com a voz elevando-se em indignação. "Eu sou a comissária?" A declaração soou como se o próprio título conferisse imunidade, como se seu uniforme criasse uma barreira contra a responsabilidade que, até aquele momento, havia se mostrado amplamente verdadeira. O oficial Dias posicionou-se atrás dela, prendendo a primeira algema em seu pulso com um clique metálico que ressoou pela cabine. "Você agrediu um chefe de polícia", afirmou ele com naturalidade, na frente de 200 testemunhas e pelo menos uma dúzia de câmeras. Ele prendeu a segunda algema, completando a manifestação física da transferência de autoridade. Sua patente não a coloca acima da lei. A realidade da situação começou a penetrar no choque da capitã Westbrook. Ela lutou contra as restrições, com movimentos desajeitados e indignos, tão diferentes de sua presença de comando cuidadosamente coreografada. "Isso é um erro", ela estava tentando alcançar. A justificativa morreu em seus lábios quando ela percebeu o quão vazia soava, o quão contraditória era em relação ao depoimento das testemunhas e às provas em vídeo. A comissária Melissa Parker saiu de seu próprio estado de paralisia, avançando em direção aos policiais com a energia desesperada de alguém que vê sua carreira desmoronar em tempo real. "Deve haver algum mal-entendido", começou ela, posicionando-se entre os policiais e a capitã Westbrook. A capitã estava apenas seguindo os protocolos de segurança. A segunda agente de segurança, Sarah Lynn, contratada mais recentemente, mas igualmente profissional, deu um passo à frente. "Recue", advertiu ela, em um tom que não deixava margem para negociação. "Ou você será presa por obstrução." A mão da agente Lynn se moveu em direção às suas próprias algemas, deixando claro que não se tratava de uma ameaça vazia. "Já temos vários depoimentos de testemunhas sobre o assédio coordenado contra o chefe Jackson." Melissa recuou, a autopreservação finalmente superando a lealdade ao seu capitão. Ela olhou para Zara, abrindo a boca como se fosse oferecer um pedido de desculpas ou uma explicação tardia, mas pensou melhor. O tempo para palavras havia passado. O tempo para as consequências havia chegado. A comoção chamou a atenção para além da cabine da primeira classe. Passageiros da classe econômica filmavam através da cortina divisória. Comissários de bordo designados para a cabine principal pairavam incertos na cozinha, sussurrando entre si. As palavras se espalharam pela aeronave com a eficiência viral de uma notícia chocante. "O capitão bateu em um passageiro. O passageiro é um chefe de polícia. Estão prendendo o capitão." O gerente da companhia aérea, Kenneth Williams, há 22 anos na Atlantic Airways, correu para dentro da aeronave, com o rosto corado pelo esforço e pelo alarme. Ele havia recebido 3 alertas de emergência simultâneos: capitão sendo preso, passageiro importante agredido, partida atrasada. A confluência de desastres operacionais, legais e de relações públicas o levou de seu escritório ao portão 37 em tempo recorde. "Chefe Jackson", começou ele, aproximando-se de Zara com a cautela de alguém que se aproxima de um artefato explosivo. "Estou mortificado." O pedido de desculpas se fragmentou enquanto ele lutava para encontrar palavras adequadas à situação. Que linguagem corporativa se aplicaria a um chefe de polícia que havia sido vítima de discriminação racial e agressão física por parte de funcionários da companhia aérea? Zara Jackson não se moveu do assento 2A. Não levantou a voz, não demonstrou a raiva que a maioria consideraria totalmente justificada nas circunstâncias. "Quero todas as imagens de segurança preservadas imediatamente", afirmou ela, com voz profissional, mas firme. Não como um pedido, mas como uma ordem da mais alta autoridade policial da jurisdição. Do terminal, da área do portão, da ponte de embarque e da aeronave. Todas as câmeras, todos os ângulos.
Ela sabia por experiência própria como as provas podiam desaparecer rapidamente quando instituições poderosas enfrentavam responsabilidades. Kenneth acenou rapidamente com a cabeça, já digitando instruções no seu tablet. Claro, chefe. Já estou. O seu tablet tocou com uma chamada de vídeo, interrompendo a sua resposta. A tela exibia CEO em chamada. Protocolo de emergência, em letras vermelhas piscando. Em 90 segundos após a prisão da capitã Westbrook, o incidente havia chegado ao mais alto escalão da Atlantic Airways. A máquina corporativa que normalmente isolava os funcionários da linha de frente das consequências havia mudado de direção, agora operando a uma velocidade sem precedentes para distanciar a companhia aérea da catástrofe que se desenrolava. Kenneth virou o tablet para exibir a videoconferência. O CEO da Premium Airways, Richard Hamilton, apareceu. A expressão de Hamilton refletia a gravidade apropriada para uma empresa de 4 bilhões, enfrentando a potencial aniquilação da marca por meio de um vídeo viral. Chefe Jackson, Hamilton começou, dispensando as cortesias corporativas. Em nome da Airways, quero pedir desculpas pessoalmente pelo tratamento injustificável que você recebeu. Garanto que as ações do capitão Westbrook não representam nossas políticas nem nossos valores. A declaração cuidadosamente elaborada, provavelmente revisada por advogados, mesmo nessas circunstâncias precipitadas, soou vazia diante das evidências que já se espalhavam pelas redes sociais. O comportamento do capitão Westbrook não foi um incidente isolado, mas o culminar de um assédio coordenado envolvendo vários funcionários durante um longo período. Como que para sublinhar esta realidade, Melissa Parker foi abordada por 2 supervisores da companhia aérea fardados que tinham embarcado durante a declaração de Hamilton. Comissária Parker, o seu contrato com a Atlantic Airways está rescindido com efeito imediato, afirmou o supervisor sênior, em voz alta para que os passageiros próximos pudessem ouvir. Por favor, entregue as suas credenciais e saia do avião. A rápida ação disciplinar, normalmente precedida por investigações, audiências e consultas ao sindicato, revelou o desespero da companhia aérea para conter os danos. O rosto de Melissa se contorceu enquanto 27 testemunhas registravam sua escolta para fora da aeronave, sua carreira terminada no mesmo espaço público onde ela havia participado da humilhação de Zara. Através da porta ainda aberta da aeronave, a agente de portão Brenda Williams era visível no pódio de embarque, sendo abordada pela segurança da companhia aérea. Sua expressão confusa se transformou em choque quando sua identificação da companhia aérea foi removida de seu pescoço. 3 minutos depois, uma agente de portão substituta assumiu seu lugar. A máquina de controle de danos acelerou. Um capitão substituto foi chamado da sala da tripulação com prioridade de emergência e desceu rapidamente a ponte de embarque, seguido por uma tripulação de cabine totalmente substituta. O protocolo da companhia aérea para lidar com perturbações na cabine foi ampliado para uma escala sem precedentes, substituindo todos os funcionários que tiveram contato com a chefe Jackson em toda a aeronave. Os passageiros compartilharam seus vídeos com as autoridades, entre si, e, apesar da conectividade a bordo ainda não estar ativada, com contatos fora do aeroporto. A tecnologia moderna garantiu que a justiça fosse feita aos olhos do público, transmitida ao vivo e compartilhada em várias plataformas, imune a encobrimentos institucionais ou narrativas revisadas. A capitã Victoria Westbrook foi conduzida pelo terminal algemada, o símbolo máximo da reversão da autoridade. Seu uniforme, que antes era um escudo contra a responsabilização, agora servia como um cenário de alto contraste para suas algemas, amplificando o impacto visual de sua queda. A mídia, que já estava posicionada no aeroporto para uma reportagem não relacionada, voltou as câmeras para este acontecimento inesperado. As imagens seriam exibidas nos noticiários da noite em todo o país. Anúncios ecoavam pelo terminal. Todos os funcionários da Premium Airways apresentem-se para um treinamento de emergência sobre preconceito. O sistema de som transformou o controle interno de danos em uma admissão pública, com a companhia aérea reconhecendo problemas sistêmicos enquanto tentava desesperadamente contê-los. As consequências se estenderam além do aeroporto. Na sede da Polícia Metropolitana, a porta de uma cela se fechou sobre a capitã Victoria Westbrook, com um baque definitivo, suspendendo seus privilégios. A sala de concreto contrastava fortemente com a autoridade da cabine que ela ocupara horas antes.
seu uniforme fora trocado por uma roupa padrão de detenção, a igualdade definitiva. Do outro lado da cidade, em uma sala de conferências rapidamente convertida para entrevistas com testemunhas, Zara Jackson prestou seu depoimento oficial. Seu relato se desenrolou com a precisão de alguém tentando documentar incidentes. Cronológico, factual, desprovido de caracterização emocional, mas rico em detalhes verificáveis. As notas que ela havia feito na aeronave se revelaram inestimáveis. Uma documentação contemporânea que reforçava um caso já esmagador. Na área de registro, a foto tirada pela polícia mostrava uma mulher desmoronando em tempo real. A expressão em choque, os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta, revelavam alguém enfrentando uma responsabilidade genuína, talvez pela primeira vez. A foto apareceria em sites de notícias poucas horas depois, justaposta com imagens de sua foto profissional da companhia aérea, em um antes e depois visual das consequências realizadas. De volta ao aeroporto, o chefe Jackson analisou os depoimentos dos passageiros coletados pelos policiais que atenderam à ocorrência. O que emergiu não foi apenas a documentação dos incidentes do dia, mas um padrão que se estendia por toda a carreira da capitã Westbrook. Um empresário negro lembrou-se de ter sido questionado sobre sua passagem na primeira classe 3 meses antes. Um médico do Oriente Médio descreveu ter sido retirado de um voo depois que a capitã Westbrook alegou que se sentia desconfortável com sua presença. Uma comissária de bordo hispânica contou que foi transferida dos voos da capitã Westbrook depois que a capitã reclamou de suas habilidades de comunicação, apesar de seu inglês perfeito. O padrão se estendeu além de um único dia, além de um único alvo, revelando uma discriminação sistemática operada com proteção institucional, até hoje. Um representante da Administração Federal de Aviação chegou à sede da polícia 3 horas após o incidente. Uma velocidade sem precedentes para uma agência reguladora, normalmente deliberada em seus processos. A declaração foi inequívoca. A licença de piloto da capitã Westbrook está suspensa enquanto se aguarda a investigação. A medida provisória, normalmente reservada a pilotos suspeitos de abuso de substâncias ou violações graves de segurança, refletiu a gravidade com que o incidente estava sendo tratado em nível federal. Ao anoitecer, a capitã Victoria Westbrook estava sentada sozinha em uma cela, aguardando a audiência de acusação. A chefe Zara Jackson se preparava para uma coletiva de imprensa convocada às pressas. E nas plataformas de mídia social, o Flying While Black, voando sendo negro, se tornou o assunto mais comentado em todo o mundo, com milhões de usuários compartilhando suas próprias experiências de discriminação na aviação. O que aconteceu no voo 1143 nunca foi apenas uma bofetada. Foi sobre quem pertencia, aonde, quem decidia e o que acontecia quando a autoridade sem controle encontrava um poder inesperado. Alguns dias depois, dentro da sala de audiências 4B, a ex-comandante Victoria Westbrook estava sentada à mesa dos réus, vestindo um terno azul marinho conservador que não conseguia disfarçar o quanto ela havia emagrecido durante a prisão preventiva. Não havia mais a presença imponente, a autoridade reflexiva, a confiança inquestionável que antes irradiava de seu uniforme. Em seu lugar, estava uma mulher diminuída, não pela responsabilidade em si, mas pela suposição de que nunca teria que enfrentá-la. A juíza Eleanor Michaels, com 32 anos de carreira na magistratura federal, conhecida nem pela clemência nem pela severidade excessiva, analisou o processo diante dela com meticulosidade deliberada. A sala do tribunal prendeu a respiração quando ela ergueu os olhos, tirando os óculos de leitura num gesto que os frequentadores do tribunal reconheceram como precedendo declarações importantes. A ré confessou-se culpada de todas as acusações, começou a juíza Michaels, com a voz a ecoar sem esforço pelo espaço silencioso. Com base nas provas esmagadoras e no acordo alcançado com os promotores, este tribunal condena você a 6 meses de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário. E talvez o mais significativo, proibição vitalícia de trabalhar na indústria da aviação. Este caso, continuou a juíza Michaels, inclinando-se ligeiramente para dar ênfase, envia uma mensagem de que nenhuma posição de autoridade coloca você acima da lei. O uniforme que você vestia deveria simbolizar responsabilidade, não imunidade. Suas ações traíram a confiança depositada em você por seu empregador, seus passageiros e o público.
Westbrook manteve o olhar fixo na mesa à sua frente, acenando com a cabeça quase imperceptivelmente enquanto a juíza detalhava os termos de sua liberdade condicional, incluindo treinamento obrigatório contra preconceitos, serviço comunitário em comunidades carentes e entrega permanente de sua licença de piloto. Do outro lado da cidade, em uma sala de conferências corporativa 73 andares acima da cidade, os executivos da Airways assinaram os documentos finais de um acordo coletivo de os 40 milhões. O fundo indenizaria não apenas os passageiros do voo 1143 que testemunharam a discriminação, mas também centenas de outros viajantes que relataram experiências semelhantes depois que o caso se tornou público. O acordo incluía disposições não monetárias que transformariam as práticas do setor. Treinamento obrigatório contra preconceitos para todos os funcionários que lidam com clientes, revisão dos procedimentos de reclamação, rastreamento transparente de denúncias de discriminação e, talvez o mais significativo, a inclusão permanente na lista negra do setor da agente de portão, Brenda Williams, e de 5 outros funcionários cujo padrão de comportamento discriminatório foi revelado durante a investigação. Mas a justiça feita foi apenas o começo. A verdadeira responsabilização exigia uma mudança no sistema. 6 meses após o voo 1143, a chefe Zara Jackson se apresentou diante de uma força-tarefa conjunta de executivos do setor de transportes, autoridades regulatórias e líderes dos direitos civis. Não mais vestida com o uniforme informal daquele dia fatídico, ela usava o uniforme formal de seu cargo, com estrelas nos ombros refletindo as luzes do teto, enquanto delineava as estratégias de implementação das novas diretrizes federais. Responsabilidade sem mudança sistêmica é apenas teatro, disse ela aos líderes reunidos, sua autoridade tranquila, dominando a sala sem levantar a voz. Nosso objetivo não é punir, mas transformar, criando sistemas em que tais incidentes se tornem impossíveis, em vez de meramente puníveis. A transformação se espalhou por todo o setor com uma velocidade notável. As companhias aéreas implementaram sistemas de processamento cego de passageiros, nos quais a atribuição de assentos e upgrades eram determinados exclusivamente pelo status de membro, histórico de gastos e outras métricas objetivas, removendo os julgamentos subjetivos que permitiam que a discriminação florescesse. Um sistema de denúncias anônimas acessível por meio de códigos QR nos cartões de embarque e materiais de bordo criou uma transparência sem precedentes. As denúncias aumentaram 300% no primeiro mês. Não porque os incidentes tivessem aumentado, mas porque os passageiros agora acreditavam que denunciar levaria a uma ação em vez de indiferença. Talvez o mais significativo seja que as imagens de segurança dos aeroportos, portões e aeronaves agora são automaticamente preservadas quando são registradas reclamações, eliminando as convenientes dificuldades técnicas que antes permitiam que as provas desaparecessem. A medida, inicialmente resistida por ser cara e logisticamente desafiadora, tornou-se obrigatória depois que 3 grandes companhias aéreas descobriram que sua implementação resultou em uma redução de 70% nas reclamações por discriminação em 90 dias. O comportamento mudou quando a responsabilização se tornou inevitável, em vez de teórica. Uma iniciativa de contratação diversificada transformou a demografia da equipe das companhias aéreas, especialmente em cargos de liderança. O setor que antes se orgulhava de uma aparência certa, código para práticas de contratação excludentes, agora exibe diversidade em seus materiais de recrutamento. O que começou como gestão de reputação evoluiu para uma vantagem competitiva, à medida que a diversidade na liderança se correlacionou com melhores índices de satisfação do cliente e redução nas taxas de reclamações. Em uma academia de aviação, a chefe Jackson se dirigiu à turma de formandos, futuros pilotos, comissários de bordo, controladores de tráfego aéreo e equipe de apoio que moldariam o setor nas próximas décadas. Autoridade exige responsabilidade, disse ela, com suas palavras transmitidas ao vivo para programas de aviação em todo o país. O poder que vocês terão sobre os passageiros, sobre sua segurança, sobre sua dignidade, vem com a responsabilidade de exercer esse poder de forma equitativa. Seu uniforme não é um escudo contra as consequências, mas um lembrete visível de sua obrigação para com aqueles a quem servem. Na plateia, vários rostos familiares apareceram. Ex-passageiros do voo 1143, que haviam sido contratados como agentes de conformidade em toda a indústria.
Sua experiência em primeira mão com a discriminação havia se transformado em conhecimento especializado em prevenção, e seu trauma em propósito. Eles representavam uma nova geração de profissionais da aviação para quem a diversidade não era um chavão corporativo, mas um imperativo operacional. Victoria Westbrook participou do programa obrigatório contra o preconceito que antes parecia indigno de sua consideração. Em sessões em grupo, ela sentou-se ao lado de outras pessoas que haviam abusado de posições de autoridade. Policiais que discriminavam motoristas, professores que puniam alunos de minorias de forma desproporcional, gerentes que criavam ambientes de trabalho hostis. A jornada compartilhada em direção à compreensão começou com o passo mais difícil: reconhecer o dano que causaram. A transformação de Westbrook não foi imediata nem completa. Mudanças genuínas raramente são. Logo, ela começou a escrever cartas para o chefe Jackson, para os passageiros do voo 1143, para ex-colegas negros cujas reclamações ela havia ignorado ou cujas carreiras ela havia prejudicado. As cartas, revisadas por seu conselheiro antes do envio, revelavam um reconhecimento doloroso dos padrões que ela defendia ou negava. "Eu não via o que estava fazendo como discriminação", escreveu ela para Zara. "Eu via isso como manter padrões, exercer julgamento, fazer meu trabalho. Eu não conseguia reconhecer a diferença entre autoridade e poder, que um é concedido para servir aos outros, enquanto o outro existe para elevar a si mesmo. Não posso desfazer o que fiz, mas posso reconhecer isso sem desculpas ou justificativas. Nem todos os destinatários receberam bem essas comunicações. Alguns devolveram as cartas sem abrir. Outros responderam com seus próprios relatos de como as ações dela os afetaram. Alguns se envolveram em uma correspondência contínua, reconhecendo que a jornada dela em direção à compreensão servia a um propósito maior do que punição ou absolvição. A milhares de quilômetros de distância, em uma sala de aula ensolarada da Embry-Riddle Aeronautical University, a filha de Zara começou sua jornada para se tornar uma piloto comercial, inspirada não pela aprovação de sua mãe, mas pela maneira como ela reagiu a ela, transformando uma injustiça individual em uma mudança institucional. Ela representava uma nova geração que entrava na aviação com consciência de sua história problemática e compromisso com um futuro mais equitativo. "Minha mãe nunca me disse que eu não poderia ter sucesso em lugares onde pessoas como nós não eram bem-vindas", explicou ela a uma equipe de documentário que filmava seu primeiro voo solo. "Ela me mostrou como transformar esses lugares." A Premium Airways, reconhecendo tanto a necessidade legal quanto a oportunidade de marketing, apresentou a chefe Jackson em seus novos materiais de treinamento sobre reconhecimento e intervenção em preconceitos. Os programas, obrigatórios para todos os funcionários, desde bagageiros até membros do conselho, usavam imagens do voo 1143, juntamente com comentários de especialistas sobre como vários pontos de intervenção foram perdidos antes que a situação se transformasse em violência. Um ano após o voo 1143, os passageiros do voo se reuniram em uma sala de conferências de um hotel perto do aeroporto, onde seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. O encontro, originalmente concebido como parte de um projeto documental, evoluiu para algo mais profundo. Uma reflexão coletiva sobre como testemunhar a discriminação e suas consequências mudou sua compreensão e comportamento. "Eu costumava me preocupar com a minha vida", admitiu o empresário que estava sentado no assento 2B ao lado de Zara. "Se eu via algo desconfortável acontecendo com outra pessoa, dizia a mim mesmo que não era problema meu, ou que não era da minha conta intervir. Agora entendo que o silêncio é participação. A neutralidade serve ao opressor, nunca à vítima." Outros passageiros compartilharam revelações semelhantes, como se tornaram mais atentos à discriminação sutil em seus locais de trabalho, mais dispostos a se manifestar quando observavam tratamento desigual, mais conscientes de como os sistemas podem perpetuar preconceitos sem malícia explícita. O incidente mudou não apenas os diretamente envolvidos, mas também as testemunhas que levaram suas lições para suas próprias esferas de influência. O que começou com um tapa-ouvido em todo o mundo se transformou em um acerto de contas, sentido por toda uma indústria. Não porque o incidente em si fosse excepcional, milhares de viajantes sofrem discriminação semelhante diariamente, mas porque, pela primeira vez, as consequências foram proporcionais à ofensa. Pela primeira vez,
Os poderosos foram responsabilizados. Pela primeira vez, a justiça não foi adiada ou negada, mas sim feita à vista de todo o mundo. A verdadeira medida da mudança não se encontrou na legislação ou em acordos, em programas de formação ou iniciativas de contratação. Encontrou-se na experiência vivida pelos viajantes que antes abordavam os relatórios do aeroporto com ansiedade, que calculavam a sua aparência e comportamento para minimizar potenciais assédios, que aceitavam indignidades como o preço da mobilidade. Quando a autoridade abusou de seu poder, os danos se estenderam muito além de incidentes individuais, corroendo a confiança em sistemas inteiros. Mas quando a responsabilização se seguiu ao abuso, rápida, apropriada, transparente, essa mesma confiança começou a ser reconstruída, não por meio de promessas ou políticas, mas por meio de evidências visíveis de que a justiça se aplicava a todos, independentemente do uniforme, do título ou da posição. As asas do capitão que antes protegiam Victoria Westbrook das consequências não resistiram ao peso do distintivo do chefe de polícia. Mas a verdadeira vitória não foi uma autoridade sobrepondo-se a outra. Foi um sistema finalmente funcionando como deveria, responsabilizando o poder, independentemente de sua origem. Se você gostou desta história, inscreva-se, curta e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam aprender. Esperamos vê-lo em nosso próximo vídeo.